Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do verso de número 25, diz assim a palavra de Deus: E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu sã e salvo. Mas ele se dignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E a igreja diga amém. Querido Deus e eterno Pai, eis aqui a tua palavra diante dos nossos olhos, aqui no altar da tua casa, para ser transmitida aos nossos corações. Nós queremos pedir que o Senhor venha vivificar a tua palavra em nós, que o Senhor possa manifestar a tua presença em nosso meio. Fica conosco, Senhor, esta noite e nos abençoe com a porção da tua palavra. Nós te pedimos encarecidamente, em nome de Cristo Jesus. E a igreja mais uma vez diga amém. Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, como eu lembrei no início do culto, nós estamos estudando uma série de mensagens nos cultos de doutrina sobre as parábolas de Cristo. Nós já estudamos, a primeira parábola que estudamos foi a parábola do bom samaritano, e aí entramos no capítulo 15 de Lucas. Capítulo 15 de Lucas traz a narrativa de 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Devo ainda lembrar que estas 3 parábolas é uma resposta que Cristo está dando aos religiosos. Estas 3 parábolas é uma resposta à indignação dos fariseus e dos mestres da lei, dos mestres, dos escribas. Eles estão indignados porque Jesus, diferente deles, que se dizem ser de Deus, Jesus se assenta com pecadores, Jesus se assenta com os publicanos, e eles são religiosos, eles não sentam com esse tipo de gente, eles só se sentam com o pessoal da lei, com os fariseus, só senta com fariseu, com gente da religião. E aí vem Jesus se dizendo santo, aliás, se dizendo santo de Deus, o Filho de Deus, mas Jesus está sentado com gente que a sociedade despreza. Jesus está sentando-se com pecadores, e os fariseus não conseguem encaixar isso, não conseguem entender isso. Os fariseus não conseguem absorver e nem sequer aceitar isso. Como pode esse homem dizer-se ser de Deus? Como pode esse homem dizer que é dos céus e senta com pecadores? Isso é inadmissível.
É o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 15. E aí Jesus vai dar-lhe 3 parábolas, Jesus vai contar-lhe 3 histórias, em proporções diferentes. Ele primeiro conta a história de alguém que perdeu de 100, perdeu 1, ou seja, perdeu 1%, é um pastor que sente falta de uma ovelha, e vai atrás desta ovelha, e quando encontra esta ovelha, faz uma festa por causa desta ovelha. Depois ele conta a história de uma mulher que perdeu 10%, ela tinha 10 moedas, perdeu uma moeda, e vai atrás da moeda que está perdida, e quando encontra também faz festa. E aí por último ele conta a história de um homem que tinha 2 filhos, e perde 50% do que tinha. Ele perde um filho que se afasta. Foi a doutrina passada, né? Quero até frisar um pouco mais. Conta a história que esse homem tem 2 filhos, e um dos filhos, o mais novo, procura o pai para dizer que não está mais satisfeito em morar com o pai. Ele procura o pai para dizer: pai, eu queria que o senhor me desse a minha parte, eu queria que o senhor me desse a minha herança, eu queria que o senhor me desse a minha parte na herdade, porque eu quero ir embora, eu quero viver a minha vida desassociado de ti. Eu disse na doutrina passada, inclusive, que isso era uma desonra, porque a herança só se dá quando o pai morre. Então, quando um filho pede a herança a um pai, é como se ele estivesse dizendo: pai, para mim o senhor já morreu, eu não quero mais depender do Senhor, eu quero viver minha vida independente. A minha vida é muito melhor se for desassociado de ti. E o pai, respeitando o livre-arbítrio, permite que o filho vá embora. Pois está aqui, meu filho, toma. Alguns dias se passaram, o menino foi embora, mas na terra onde ele foi morar e viver dissolutamente, é assim que diz as Escrituras, ele vai morar nessa outra terra, vem uma fome, todos os cidadãos são afetados por causa da fome, da seca que veio nesta terra, e ele vem logo à falência. Diz que a vida pregressa que ele estava levando, levou-lhe todas as coisas que ele tinha, deixando ele na miséria. Olha o que é que o texto diz. O texto diz que a maneira dissoluta como ele estava vivendo, levou ele à miséria, levou ele à ruína. Então ele procura um dos cidadãos daquela cidade e pede um emprego, implora, mendiga por um emprego. Ele insiste por um emprego. E aí o emprego que o rapaz tem é trabalhar de cuidar dos porcos, o que é uma coisa humilhante para um judeu. Eu disse inclusive que é assim que o diabo age. O diabo quer nos ver mendigando, e o diabo tem prazer em nos humilhar, né? Mas há poder no sangue de Cristo Jesus. Há poder no sangue de Cristo Jesus. E aí está lá ele trabalhando, cuidando dos porcos, quando ele tem fome, e ele deseja se alimentar, é um desejo dele se alimentar daquela comida, mas mesmo assim não lhe dão. E ele disse: ora, eu aqui sofrendo, eu aqui padecendo, eu aqui tendo necessidade, enquanto que os trabalhadores do meu pai passam fartura. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir perdão ao meu pai, porque é muito melhor ser servo na casa do meu pai do que estar trabalhando aqui, mendigando, passando fome. Ele vai na esperança de apelar pelo pai, mas o pai já está na porta lhe esperando, lhe aguardando para lhe receber. O texto diz que o pai recebe de braços abertos, agarra e beija-lhe os pescoços, e manda os trabalhadores correr, e dizer assim: vai ali, pega a chinela para o meu filho, pegue um anel de volta para o meu filho, vista o meu filho, e mate o bezerro cevado, que nós vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e ele reviveu. Eu disse que esse pai é o Pai Celeste, é o nosso Deus, que todas as vezes que nós pecamos,
Ele sempre está de braços abertos para nos receber e disposto a colocar sandália nos nossos pés, restaurar a autoridade de filho e nos dar revestimento espiritual. Só que o texto continua, verso 25, coloca o verso 25, já está aí o 25. O texto continua, o texto diz que quando a festa está rolando, quando a festa está acontecendo, o filho mais velho que estava trabalhando, voltando do trabalho, chega em casa e escuta a festa, escuta as danças, vê que tem coisa diferente na casa e procura um dos seus servos, procura um dos trabalhadores e diz: vem cá, vai ali ver o que é que está acontecendo, o que é isso? E aí o trabalhador que está com ele se apressa, corre lá na frente e volta com a notícia. E disse: se tu souber o que foi que aconteceu, foi teu pai. O teu irmão voltou, aquele teu irmão voltou, e o teu pai mandou matar o bezerro cevado, está lá uma festança só. Quando o filho mais velho escuta isso, a Bíblia diz que ele ficou indignado, ao avesso do sentimento do pai. Ele fica indignado porque o pai está festejando. Quando o pai sabe, ele vai ao encontro do filho mais velho: meu filho, por que você tem que você está assim? E fica insistindo no menino dizer, e o menino diz: pai, sabe o que é? É que duas coisas. Primeiro, eu estou aqui contigo há tanto tempo que eu sou crente nessa igreja, faz tanto tempo que eu trabalho para ti, faz tanto tempo que eu estou aqui. Segundo, eu nunca pequei contra ti, tenho minha vida bem certinha aqui na tua casa. Terceiro, o Senhor nunca me deu um cabritozinho sequer, um cabritozinho o Senhor me deu. E esse irmão, esse teu filho aí, não chama nem de irmão, né? Esse teu filho aí, que fez o que fez, gastou a tua fazenda com as meretrizes, o Senhor deu, foi o bezerro, o Senhor deu o melhor para ele, enquanto para mim o Senhor não dá nem um cabrito velho, o Senhor não me dá. Para ele o Senhor deu, foi logo o bezerro cevado. Aí o Senhor quer que eu esteja feliz. E o pai disse: meu filho, por favor, não faça um negócio desse, não diga uma coisa dessa. Você está aqui comigo há tanto tempo, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, e tu está chateado desse jeito. Não é justo, meu filho, eu me alegrar. Segundo, eu me regozijar. Terceiro, com teu irmão. Quarto, que estava morto e reviveu. Vamos se alegrar junto comigo. Glória a Deus. Repita comigo, diga assim: o convite do Pai é para nos alegrarmos uns com os outros. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu entrar na mensagem propriamente dita. Eu quero, na introdução desse texto, dizer que este pai não é que ele tenha dois filhos, um perdido e um bom. Não, os irmãos já perceberam que ambos os filhos, tanto que sai de casa como que fica em casa, ambos os filhos estão precisando se reconciliar com o pai. O que sai de casa está com o coração magoado, e o que fica em casa também está com o coração magoado. O que se afastou de casa não tinha mais prazer na presença do pai, mas o que ficou em casa também não tinha mais prazer em estar na presença do pai. O que saiu porque achou-se queixoso, e o que ficou com queixa, ficou com amargura, ficou com seus reclames. Ou seja, esta parábola não é a parábola de dois filhos, um bom e um ruim. Esta parábola é a parábola de dois filhos que estão perdidos, dois filhos que estão desviados. Vou frisar mais forte: essa é a história de dois filhos que estão desviados. Um se desviou e saiu da igreja, e o outro ficou desviado dentro de casa.
Essa mensagem é difícil de se pregar, irmãos. E hoje os irmãos vão ouvir pouco, glória a Deus, viu? Por quê, pastor? Porque o pastor está ensinando, pregando as Escrituras, dizendo que devemos tomar cuidado, porque o desviado não é apenas aquele que deixa a igreja. Eu estou dizendo que há possibilidade de, mesmo aqui dentro, no meio de nós, ter gente que está desviada e não se afastou da igreja. Eita Jesus, diga para quem está do seu lado, diga assim: eu já percebi que a doutrina hoje é puxada, né? É puxada. Hoje eu quero falar sobre o desviado dentro da igreja. É o que, pastor? Vala-me Deus, uma mensagem dessa, será que os irmãos ainda vêm na quarta de novo, irmão? Tem uns irmãos que já aprenderam, não gosta da doutrina e já sabe, não vem. Eita Jesus, meus irmãos, mas quem quiser se alimentar da palavra de Deus e ser abençoado, chegar no céu é pela porta estreita, né? Pelo caminho estreito, né? Quem está entendendo, diga amém. Muito bem, então deixa eu dizer, esse irmão, esse rapaz parece ser um bom filho. Ele parece ser um bom filho. Olha o versículo, o que é que o versículo está dizendo? Primeiro, o versículo está dizendo que ele é o filho mais velho. Segundo, o versículo está dizendo que ele é um trabalhador, ele vem do campo. Terceiro, o texto está dizendo que ele vem para casa, ele frequenta a casa, ele não é uma pessoa que está distante, ele é alguém de dentro da casa, né? Quarto, diz que ele é alguém que tem os ouvidos bons, ele escutou as músicas, ele percebeu as danças, ele é alguém observador. Olha o que o texto está dizendo. Primeiro, o texto está dizendo que ele é o filho mais velho. Repita comigo: mais velho. Mais velho. Então, vamos lá, 4 coisas que eu quero dizer aqui, que parecem 4 virtudes, mas essas 4 virtudes não garante que você é melhor do que seu ninguém. Não garante você ser melhor do que ninguém. Não é porque você é o filho mais velho que esteja tudo bem com você, não. Perceba, o texto diz que ele é o filho mais velho, ele tem mais tempo de filho. Ele tem mais tempo de filho. Eu tenho 3 filhos. O Pedro já fazem 13 anos, já está dentro do 14, que é meu filho, enquanto que o João Marcos só tem 7 aninhos, que é meu filho, né? E o Timóteo veio ser meu filho de um tempo desse para cá. Só fazem 3 aninhos que o Timóteo é meu filho. Ou seja, o Pedro tem mais tempo de casa, faz mais tempo que ele conhece o pai, faz mais tempo que ele come na minha mesa, faz mais tempo que eu sou o provedor dele. Então Pedro, quanto mais velho é o filho, mais tempo ele tem com o pai. Esse rapaz aqui do texto, o segundo filho, ele é o mais velho, ele tem mais tempo de filho, ele tem mais tempo de fazenda, ele tem mais tempo de comunhão com o pai, né? Pergunte o crente que está do seu lado, quanto tempo ele tem de crente? Descubra aí, qual de vocês dois é mais velho de crente? Maurício, tem quanto tempo de crente, Maurício? 23 anos, eu tenho mais que eu tenho 42 anos de crente, né? O que eu tenho de vida, eu tenho. Vou fazer daqui a 15 dias, irmãos. O pastor vai completar 42 anos. A irmã Rosa está dizendo que vai ter festa, ó. Quem crê que vai ter festa, diga amém, irmã. O Adinaldo, o senhor tem quantos anos? A irmã Francisquinha, o senhor tem quantos anos de crente, irmã Francisquinha? Olha aí, viu, irmãos? Tem gente que tem tanto tempo de crente, provavelmente mais tempo do que eu, né? Provavelmente mais tempo do que eu. Ou seja, na igreja, nem todos nós temos o mesmo tempo de fé. Ninguém aceitou a Jesus. Dificilmente a gente tem a mesma idade de fé, né? John Lennon e Tavinho, qual dos dois é mais velho na fé? John Lennon tem mais tempo de fé. Tu e o Hernandes, quem mais tem tempo de fé? O Hernandes. Tu e o irmão Manel, quem tem mais tempo de fé? O irmão Manel tem mais tempo, né? Desde 2009, para ser 2005 anos. Um dia desse. Muito bem. Olha, mas entre o irmão Manel e o irmão Noel tem mais tempo de fé. Muito bem. E entre o irmão Noel e o irmão Adinaldo,
25 anos de fé, né? Muito bem. Então, irmãos, escuta. Vocês, irmãos, estão entendendo que aqui a gente tem gente que tem mais tempo de fé do que nós? Esse rapaz, ele tem mais tempo de filho do que o irmão. Mas embora, olha para mim, embora tendo mais tempo de filho, mesmo assim ele é alguém que está espiritualmente, emocionalmente doente. Por quê, pastor? Porque o meu tempo de fé não é um atestado de saúde espiritual. E às vezes a gente vê alguém se arrogando, né? Se arrogando. Eu tenho tantos anos de crente. Você pode ter tantos anos de crente, mas a Bíblia diz que o que vale é a última estação do homem. O que importa não é quanto tempo você tem de crente. O que importa é como está a tua comunhão com Deus hoje. Hoje. Quem está entendendo o que é que Deus está dizendo? Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que alguém pode ter mais tempo de crente, muito crente, e mesmo assim está doente. E eu vou aconchar o negócio agora, irmão. Tem muitos novos na fé que está mais saudável do que certos veteranos. Quem está entendendo, diga amém. A igreja de Éfeso, lá na Bíblia Sagrada, era uma igreja veterana, plantada pelo apóstolo Paulo. Veterana a igreja de Éfeso, mas ela havia se perdido no meio do caminho. E Cristo, quando escreve para Éfeso, diz assim: tenho eu, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. É como se Cristo estivesse dizendo para a igreja de Éfeso: faz tanto tempo que tu é crente, mas eu gostava mesmo, era quando tu era um novo convertido, porque quando tu era novo convertido, tu falava em mistério, quando tu era novo convertido, tu vinha para as orações, quando tu era novo convertido, tu era apaixonado pela minha presença. O melhor não é contar quanto tempo nós temos de crente, mas é o como estar a nossa fé diariamente. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui, diz amém. Oi, irmão, desculpa se o pastor pegar pesado, mas deixa eu dizer, eu vou esmiuçar bem direitinho. Não é porque você tem mais tempo do que nós aqui na igreja que diga que você é melhor do que seu ninguém. Não, você não é melhor do que os outros porque você está aqui há mais tempo. Você é melhor do que os outros se você for servo dos outros, humilde que nem os outros. Oh, glória! Quem está entendendo o que Deus está dizendo, diga amém. Segunda coisa que o texto está dizendo, irmãos, por mim eu dava a doutrina todinha só nesse versículo, viu? Por mim eu dá para fazer 4 cultos de doutrina só nesse versículo. Primeiro, dizer que o meu tempo de fé não garante a minha salvação e nenhum atestado de supercrente. Muito bem. Segunda coisa, o texto diz que ele estava onde, irmão? Ele estava onde? No campo. O que é que se faz no campo, irmão? Esse campo aqui não é campo de futebol, não, irmão. Esse campo aqui é campo de descampar, de trabalhar. Ele estava nos cajueiros, voltando os cajueiros. Não era cajueiro, não, né? As plantas deles. Eu estou só trazendo para o nosso tempo. Ele estava capinando, estava plantando feijão. Quem já plantou feijão esse ano, irmão? Tem uns que já estão plantando de novo, né? Plante de novo. Jesus já repreendeu a lagarta. Olha, pois bem, ele estava plantando, ele estava trabalhando. Perceba, ele é um crente veterano e ele é alguém que tem trabalho prestado para o Pai. Olha para cá, irmão, que agora o pastor vai arrochar um pouquinho mais. Escute, embora estando na ativa, embora estando no trabalho, embora estando no campo, embora estando na mão do arado, mesmo
mesmo assim o seu coração está corrompido. O que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo que é possível nós estarmos envolvidos na obra do Pai e não estar envolvido com o Pai da obra. Esse rapaz tinha compromisso com o trabalho. Ele tinha compromisso, deixa eu puxar para cá. Ele tinha compromisso com o seu cargo. Ele tinha compromisso com a sua função. Ele tinha compromisso com o trabalho. No dia de limpar a igreja, ele vinha. No dia de ser porteiro, ele vinha. No dia de tocar na bateria, ele vinha. No dia de tocar na guitarra, ele vinha. No dia de ligar o som, ele vinha. No dia de varrer, ele vinha. No dia do mutirão, ele vinha. Na hora de reger, ele vinha. Na hora do trabalho, ele estava junto. Só que o coração dele estava queixoso com o Pai. O que é que o texto está dizendo? Que nós precisamos estarmos em alerta. Por quê, pastor? Para não corrermos o risco de nos envolvermos tanto com o trabalho das coisas do Pai e afastarmos o nosso coração do Pai. Diga para quem está do seu lado, diga assim: o negócio é sério, irmão. O negócio é sério. Em 2016, a primeira vez que eu ouvi essa palavra, foi o próprio Deus que falou para mim, irmãos. Em 2016, nós estávamos no auge da obra missionária, lá na igreja onde eu trabalhava como pastor de missões. Na época nós tínhamos 59 missionários, em 4 países, na Amazonas, no meio dos índios, em Guiné-Bissau, Senegal, Cabo Verde, Bolívia, Peru, 5 países, né? 5 países, e missionários no sertão, cavando poço, fazendo campanha para comprar moto para missionário. 2016 foi um ano assim, esgotante para mim no trabalho, muito esgotante no trabalho. A Rose sabe, eu vivia pelo mundo e passeava em casa. Minha vida era dentro de um avião, dentro de um carro, viajando. Tinha que supervisionar todos esses missionários, viajando o mundo até na Coreia do Norte, lá do outro lado do mundo, né? Passando ali pelo Japão, pela China, voando por cima, né? Minha vida em 2016 foi um ano diferente na minha vida, foi um ano muito diferente para mim. Eu me envolvi tanto com a obra de Deus. E eu lembro que eu cheguei para um culto de Santa Ceia. Era um culto de Santa Ceia. Eu lembro que eu estava sentado no púlpito, assim, quase que no canto. E na hora daquela Santa Ceia, quando a gente come o pão, que a gente sente aquela presença, eu vi tantos irmãos chorando. Mas eu estava tão cansado naquele culto. Eu estava tão esgotado. Minha cabeça estava assim, preocupado, que tinha a folha de pagamento dos missionários para pagar e não tinha dinheiro, tanta coisa. Eu comi aquela ceia pensando na folha de pagamento dos missionários, que eu abri os olhos, eu vi tanta gente chorando, falando em línguas estranhas. De repente eu me assustei, porque eu desde o início da minha fé, eu sempre fui pentecostal, eu sempre chorei na presença de Deus, eu sempre falei em mistério. Jesus me batizou com o Espírito Santo muito novo. Eu sempre fui assim do fogo, né? Sempre fui do fogo. E de repente eu estou no culto de Santa Ceia, eu estou vendo todo mundo sentindo a presença de Deus, e eu estou seco, vazio e cansado. E de repente antes de receber o vinho, eu fechei os meus olhos e eu fiz uma oração tão seca a Deus. Eu disse: Deus, tem alguma coisa errada comigo. Os meus amigos estão todos chorando, sentindo a presença. E eu estou aqui tão vazio. Por que eu estou desse jeito? Já que eu estou tão envolvido na tua obra. E pela primeira vez eu ouvi essa palavra, Deus falando comigo. Deus disse assim: é porque você está envolvido com a minha obra e não com a minha pessoa. Irmãos, aquela palavra, eu conheço a voz do Espírito Santo. Ela entrou rasgando em umas lágrimas tão quentes. Eu lembro do calor das lágrimas,
umas lágrimas tão quentes rolaram no meu rosto, e eu disse: Jesus, mas eu estou tão apertado por esse trabalho, que eu não tenho nem como, tudo está dependendo de mim, eu não tenho nem como me desassociar. E eu ouvi a voz de Deus dizendo, eu tinha ouvido a voz de Deus dizendo: você está muito envolvido com a minha obra e não com a minha pessoa. Naquela noite eu aprendi que é possível você fazer a obra de Deus sem se envolver com o Deus da obra. Eu me reconciliei naquela noite e eu disse: eu vou fazer uma campanha de oração. Eu não sei como, mas Deus vai me tirar desse cenário, porque eu preciso ser o crente que eu era antes. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que é possível a gente estar fazendo a obra de Deus sem ter comunhão com Deus da obra. Ei, eu tenho um recado para os irmãos que têm cargo na casa de Deus. Escute. O nosso envolvimento com Deus nos levará a fazer a obra de Deus. Anota isso aí, anota. O nosso envolvimento com Deus nos levará a fazer a obra de Deus. Mas o nosso envolvimento com a obra de Deus não garante o nosso envolvimento com Deus. Alguém anotou isso aí, irmãos? Depois manda para mim essa frase, é forte, é palavra rema, é palavra viva. Vou repetir. O nosso envolvimento com Deus nos levará a nos envolvermos com a obra dele, mas o nosso envolvimento com a obra de Deus não garante o nosso envolvimento com Deus na obra. E melhor do que fazer a obra de Deus é estar com Deus na obra. Irmãos, eita Jesus. Irmão Dinaldo, é por isso que Deus disse para Moisés: Moisés, vai fazer a minha obra, que a minha bênção vai contigo. Tu, para fazer a minha obra, precisa da minha bênção. E Moisés: não, Senhor Deus, não, Senhor. Eu não quero remar, eu não quero a tua bênção para fazer a tua obra, eu quero a tua presença para fazer a tua obra. Quantos querem a presença de Deus? Diga assim: Senhor, dai-me da tua presença. Terceira coisa. Primeiro diz: o filho era mais velho, tinha mais tempo de igreja, mas não era crente. Segunda coisa, estava no campo, estava fazendo a obra de Deus, mas não era crente. Terceira coisa, diz que ele estava voltando para casa. Ele sabia o caminho da casa. Quando terminava o trabalho, ele dizia: é hora de ir para casa. É alguém que frequenta a casa, é alguém que é de dentro de casa. Sabe o que é isso aqui, irmão? Escute, deixa eu frisar mais. É alguém que é de dentro de casa, mas embora seja alguém que frequenta a casa, alguém que senta à mesa, alguém que volta todos os dias para casa, embora fazendo tudo isso, o seu coração ainda está azedado com o Pai. Sabe o que isso quer dizer? Que é possível nós estarmos aqui dentro. Isso aqui, irmãos, é o retrato do crente que se congrega. Olha que crente bom, irmão. Todo pastor, parece que todo pastor quer um crente desse. É um crente veterano, que trabalha e que se congrega. Não perde um culto, não perde uma doutrina, não perde uma consagração, não perde um culto de domingo. É uma pessoa que se congrega. Só que, ó o rapaz, frequenta a casa, mas não está com o coração alinhado com o Pai. Sabe o que o texto aqui quer dizer para nós? Que é possível nós nos congregarmos, é possível
nós sermos membros ativos da igreja e mesmo assim estarmos com o coração afastado do Pai. É por isso que eu digo que aquele que vem ao culto mais vezes não quer dizer que ele seja mais crente do que aquele que só vem esporadicamente, porque não é o número de entradas que você tem por essa porta. Eita glória! Tem alguém entendendo o que é que Deus está dizendo? Tem alguém entendendo o que é que Deus está dizendo? Pastor, eu venho toda sexta, pastor. Pastor, eu venho todo domingo. Pastor, sexta não, agora é quarta, né? Eu venho toda quarta, mas eu venho sexta também. Pastor, eu sou daqui de dentro. Eu não quero saber se você é daqui de dentro. Eu quero saber se o seu coração está alinhado com o Pai. Vou dizer a mesma coisa. Olha o que eu vou dizer, ó. O nosso relacionamento com Deus nos trará para a casa do Senhor. O nosso relacionamento com Deus, é impossível uma pessoa dizer que ama o Pai e não gostar da casa do Pai. Uma vez eu disse para minha mãe assim: mãe, estou com tanta saudade da senhora. Eu liguei para ela e disse: benção, mãe. Às vezes eu brinco com ela, eu disse: benção, mãezinha do céu. Aí ela diz: Deus te abençoe, meu filho da terra. Eu estou ligando, mas porque eu lhe amo tanto. Eu estou ligando para dizer que eu estou com saudade da senhora. E ela disse: tá não. Toma com saudade da senhora. Tá não, tá aí. Uma coisinha que você não está com saudade de mim. Eu disse: já entendi, mãe. Mas mesmo assim ela não deixou de dar dela, né? Ela disse: se você tivesse com saudade de mim, você vinha aqui na minha casa. Se você me ama do jeito que você diz, você frequentava a minha casa. Porque o amor nos leva para a presença, para a casa, para a convivência. Jesus amava tanto o Pai, que Jesus disse assim, o meu amor pela tua casa me consome. O salmista disse assim: ora, eu queria ser um passarinho, um pardal desse aí. Para quê? Para mim fazer as minhas casas na casa de Deus, porque é melhor um dia na presença de Deus do que 1000 em outros lugares. Eu desconfio de um crente que diz que ama a Deus e não ama a casa de Deus, porque o nosso envolvimento com Deus nos trará para a casa de Deus. Só que o vir à casa de Deus não garante o meu relacionamento sadio com Deus. Por quê, pastor? Vou dizer, irmão. Eu vou dizer. O cajado de Deus está na minha mão, né? Eu tenho que dizer. É porque tem uns que vêm para o culto, mas para assistir o culto. Ele vem para assistir o culto. Ele não vem para cultuar, ele não vem para adorar. Vocês não viram não, pastor, aqui todo domingo, com licença da palavra, cutucando os crentes para dar glória. Irmão, dá glória, irmão, não dá glória. Porque se o pastor não cutucar, se o Isaías não ensaiar aqui com um grupo de louvor, se a bateria não bater assim bem forte, se o teclado não tiver com unção, o crente entra vazio e sai mais vazio ainda. A gente tem que estar dando um empurrãozinho, ajeitando para receber agora a Deus. Eita Jesus! Ou seja, vim à casa de Deus, vim estar na casa do Pai, não é uma garantia que você esteja 100% com o Pai. Quem está entendendo o que é que Deus está dizendo? Eu sinto de Deus, de profetizar, que é uma seta maligna que cairá sobre a tua mente, a poder no sangue de Cristo Jesus. O teu amor pela casa do Pai, o teu prazer pela obra de Deus será renovado e restaurado pelo poder que há no sangue de Jesus. Então vamos lá, meus irmãos. 4 coisas que não é atestado de boa espiritualidade. Primeira coisa que não é atestado de uma boa espiritualidade é o meu tempo de fé. Segunda coisa, não é um atestado de uma boa espiritualidade o meu trabalho para com Deus. Não é porque eu sou pastor, tem muito pastor que está desviado. Tem muito pastor que não sente mais a presença de Deus.
Às vezes eu percebo, os pastores ligam para mim, já vem aqui para tu fazer um movimento. Os irmãos, eu não sei se o John Lennon viu ou o Valdani viu, um pastor ligou para mim pedindo para passar uma semana lá na guerra dele. Tu viu, não foi, Valdani? Disse que não foi, não. Rapaz, tu vem aqui passar uma semana comigo, para quê? Para tu fazer esse movimento que tu faz aí na tua igreja. O irmão Zé Claro ouviu e disse, ele está doido, é? Não, vem liberar nosso pastor. That's sweet. Eu disse, por que tu não faz isso? Não, mas eu não entendo dessas coisas aí não, mano. É uns que se tornaram, irmãos, se tornaram mercenários. Eles administram o culto, eles não pregam com mais unção, eles não sentem mais, eles não têm mais revelações. Eles até leem as escrituras, mas Deus não revela o segredo das escrituras para eles, porque eles deixaram de orar. Porque não é porque eu tenho uma carteirinha de pastor que quer dizer que toda quarta-feira eu tenho a doutrina para dar para os irmãos, não. A doutrina que eu trago para dar para os irmãos, eu não vou buscar na convenção e nem vou buscar na carteirinha que eu tenho da Conadec. As mensagens que eu tenho para entregar à igreja é fruto do meu altar da oração, nas caladas da noite, quando eu me agarro com o anjo do Senhor e diga, me diga alguma coisa para me dizer para a igreja, para que quando terminar o culto o povo diga assim, Deus falou comigo. Não é garantia tempo de fé, não é garantia trabalho, cargo, função, não é garantia, porque esse rapaz tinha tudo isso. Não é porque eu me congrego que eu seja um bom crente. Não é porque eu me congrego que eu seja um bom crente. Até porque o joio e o trigo crescem tudo junto. Fala em Deus. A Bíblia diz que aqui dentro tem joio e tem trigo. E eu seria um maluco em dizer que aqui só tem trigo. Talvez esse irmão que está do teu lado seja um joio. E talvez ele esteja sentado do lado de um joio. Fala, meu Deus. Olhe bem para ele. Perceba se ele tem cara de joio ou de trigo. Eita Jesus. Jesus me guarda, meu Pai. O negócio é estreito, irmão. Pode sobrar para mim. E sobra para mim também. Eu não estou dizendo, irmão. Eu luto para ser um pastor crente, irmão. Porque para ser só pastor é fácil. O difícil é ser pastor crente, né? Vocês querem só um pastor que é um pastor crente. Pois é. E eu luto para ter uma igreja crente, irmão. Porque para ter uma igreja cheia de pessoas é fácil. Né? Nós quiser encher isso aqui, eu sei como é que a gente faz. Enche no instante, né? Mas não quero, isso não é encher, isso é inchar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos para frente. Vamos lá. Filho mais velho estava no campo trabalhando, veio para casa e quando chegou, ouviu. De longe ele ouviu as músicas, ele ouviu a dança, né? De longe ele viu. Ou seja, ele é alguém que tem a percepção boa. Ele percebeu, ele escutou a música. Quando ele viu, ele discerniu, isso aqui é uma música. Ou seja, ele é bom de ouvido. Ele é bom. Ele não é apenas um crente que vem para a igreja. Ele vem para a igreja, ele é bom de ouvido. Ele escuta a doutrina, ele escuta os louvores, ele escuta a palavra, ele escuta os conselhos. Ele é um ouvinte, né? Ele é um ouvinte das músicas, das canções, né? Tem crente que ele passa o dia todinho com o rádio ligado em casa, ouvindo a Canaã. Oh, coisa boa, é um conselho que o pastor dá. Passa o dia todinho ligado na Canaã. Pastor, eu escuto o Jessé Góes, escute mesmo. Eu escuto o Davi Góes, escute mesmo. Tudo são nome de Deus. Se não fosse, o pastor estava dizendo, não escute essas coisas não.
Mas o pastor Davi, o pastor Jessé Góes, os crentes passaram de todo ligado ouvindo esses homens, irmão, esses homens de Deus. É para você vir aqui ouvir o pastor Jaime também. Tem que ouvir seu próprio pastor. Porque tem uns que só quer ouvir os pastores dos outros, né? Você tem que ouvir o seu pastor. Você tem que ouvir o seu pastor que está aqui com você toda quarta-feira, né? Eita Jesus, tem uns que pega carro, vai para longe para ouvir não sei quem. Tem uns que quando tem pregador de fora, dizem, eu vou que hoje é pregador de fora, não sei o que. Ninguém sabe nem como é a vida desses homens, irmão. Não sabe nem como é. Chega aqui, prega uma mensagem daquelas de avivamento. Aquilo ali é muito fácil, pregar uma mensagem de avivamento, né? Eu fui pregar, o difícil é todos os dias. Eu fui pregar numa igreja quando terminou mensagem daquelas assim, de pregador itinerante, viu, irmão? Mensagem de pregador itinerante. Aí quando terminou, um jovem falou falar comigo e disse, eu queria tanto que o senhor fosse meu pastor, para me ouvir essas mensagens aí todos os dias, e eu cá comigo. Eu queria que fosse só uma doutrina minha para tu saber como é o negócio. Eita Jesus! O Levi Braga estava lá na Escampo, o pastor pregando no encerramento, o fogo caindo, e o pastor já pulando naquele jeito de pregador itinerante. Aí do lado dele o jovem disse assim, esse aí é teu pastor, mano? O Levi olhou para ele e disse, mas lá na igreja não prega desse jeito não. Lá na igreja ele usa um chicote, lá na igreja. Irmãos, é isso. Você tem que ter prazer em ouvir quem come aqui junto contigo, o quilo de sal, feijão junto. Quem está entendendo o que Deus está dizendo, diga amém. Ouvir a mesma pessoa toda semana não é fácil. Não é fácil ouvir. E esse aqui é um bom crente, irmãos. Parece, né? Parece um bom crente, ele é um bom ouvinte, ele é vem pro culto. Ele é igual você, ele veio hoje, olha. E está ouvindo a mensagem, está ouvindo as músicas, está vendo o movimento. Mas embora sendo um bom ouvinte, o seu coração está amargurado. Embora sendo um bom ouvinte, o seu coração está entristecido. Embora sendo um crente participativo, o seu coração está distante do que sente o coração do Pai. É por isso que a gente, de tudo que deve guardar, devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Quem já aprendeu alguma coisa aqui hoje? A doutrina hoje, se eu fosse terminar aqui, já estava valendo. O que foi que o pastor ensinou hoje? Que tem desviado fora da igreja e tem desviado dentro da igreja. E o desviado dentro da igreja, ele pode ser alguém que tem cargo, que se congrega, que escuta, que trabalha, que faz tempo que é crente, né? Mas só para terminar o texto, vamos lá, versículo 26, só para terminar. Os irmãos leem bem forte aí para mim, no 2. 1, 2. Só mais uma vez, no 2. 1, 2. Olha, irmãos, o coração deste filho está corrompido. E o pior é porque ele se utiliza dos servos para se corromper mais ainda. Perceba, ele está corrompido e ele vai usar as pessoas ao seu bel prazer. Escute, cuidado para você não ser usado por ninguém. E cuidado com as pessoas que estão querendo te usar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos para o próximo versículo. Vai terminar aqui no 27. O que eu quero dizer, né? Todos juntos, no 2. 1, 2. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque ele recebeu santo e salvo. Olha, irmãos, preste atenção aqui. Aqui é outra doutrina que o pastor quer dar. Escute. Quando ele viu aquela festa, ele não sabia o que era que estava acontecendo. Ele não sabia. Ele de longe viu e disse assim: ei, vem cá, macho, vai ali ver o que é aquilo. Parece que eu estou vendo camarada, talvez a cavalo,
Não, já está perto de casa, né? Correndo mesmo, meteu o pé na carreira, pegou as informações e lá vem ele voltando. Só que, olha para mim, só que ele voltou para azedar o negócio. E eu boto culpa nesse servo aqui também, viu? Esse cara aqui, ele bagunçou mais ainda, ele azedou o negócio. Porque o filho estava no precipício, esperando só um empurrãozinho. Olha como é que esse cara traz a notícia. Ele chega dizendo assim: foi teu pai, matou o bezerro cevado. Ele já foi dizendo: o melhor que o teu pai tinha, deu para o teu irmão, que voltou e foi recebido. Ou seja, o escravo também está indignado. E quem está indignado quer indignar os outros. Irmão, eu vou desbuiar bem direitinho, que é para Deus te abençoar, viu? Tem gente que está tão amargurada que quer te amargurar também. Tem gente que está tão azedo que quer azedar a tua vida também. Aí, peraí, tem gente que fracassou no casamento e quer que você fracasse também com os conselhos que não convêm. Tem gente que nunca venceu na vida, e se depender dele, ele não quer que você vença. Ou vontade de cortar bem chute. Não gosta do dirigente, aí quer botar você contra o dirigente também. Não gosta do pastor, quer botar você contra o pastor também. Tem gente que já está azedo e quer te azedar. Irmãos, esse servo, ele tinha o poder de apaziguar as coisas. Ele tinha o poder de ajeitar as coisas. Ele podia trazer a notícia contra o âmbito: ei, rapaz, o teu pai está te chamando, é festa, é coisa boa, o teu irmão quer te ver. Mas ele já trouxe a notícia, foi: tá sabendo não? Tem uma reunião pesada aí, viu? Vai sobrar para tu. Amanhã, que hora teu marido chega em casa? Ele chega 8 horas. E que hora ele sai da Tijuca? Uns 5h30. Coisa boa não deve estar fazendo. Ela desconfia do marido dela. Aí quer botar tu para desconfiar-se do teu também. O cabo desconfia da mulher que tem, aí quer que tu desconfie da tua mulher também. Tem alguém entendendo o que é que Deus está dizendo aqui? Escute, cuidado com quem está lhe influenciando. Eu vou falar pelo outro lado. Pega onde pegar, irmão. Eu estou aqui para dar doutrina, né, irmão? Ou não cuide de doutrina, né, irmão? Cuidado para você, que eu estou dizendo assim, cuidado para ninguém te azedar. Eu quero dizer outra coisa: cuidado para você não estar azedando a vida alheia. Cuidado para você não estar azedando a vida. Não seja a mosca da sopa de ninguém. Não seja um desmancha prazer. Não seja. Eita Jesus, tem alguém? Os irmãos estão entendendo o que o pastor está dizendo? Os irmãos entendem que esse servo poderia ter apaziguado as coisas, mas ele é daqueles que pisa no pé para ver doer. Esse servo aí é daqueles: eu não quero nem saber, eu quero ver o mar pegar fogo, eu quero comer peixe assado. Não tem um ditado assim, não tem? Quero nem saber onde é que quebra, eu quero ver onde é que vai dar. Quantos creem que há poder no sangue de Jesus? Vigie dos teus comentários. Cuidado com as piadinhas, viu? Não seja um desmancha prazer. Não seja um desmancha prazer. Não acabe com a alegria de ninguém. Levante a mão para o céu e diga assim: Jesus, me ajude para que eu não seja o azedar da vida de ninguém. Oh, glória a Deus. Só para não perder o costume, cutuca o irmão que está do lado e diga assim: não me azede não, irmão.
Não me azede não, irmão. Eu não vou te azedar não, viu? Não, às vezes a gente azeda um com o outro, né? Olha, o irmão Edinaldo tá meio azedo com a irmã Edinalda. Cadê a irmã Edinalda? Cadê, né? E eu tenho um carinho tão grande pela irmã Edinalda, e é de coração. Aí o Edinaldo tá meio azedo com a Edinalda, brigaram em casa. Só, isso não existe. Então, brigaram em casa, aí eu chego assim, digo assim, irmão Edinaldo, eu gosto tanto de tu e da irmã Edinalda. Vocês são crentes tão bons. Pastor, eu tudo bem, mas Edinaldo, se eu lhe contar. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Não azede a vida de ninguém, nem um relacionamento de ninguém, e nem a amizade de ninguém. Olha, escute. Tem gente que tem inveja da tua amizade com alguém e vai querer colocar tu contra essa pessoa, mas só para azedar o relacionamento, porque tem gente que é possessiva. É ou não é? Tem gente que é possessiva. Vamos para frente, irmão. Já passou da 9. Vamos lá. 20. O 28 agora. Próximo. No 2. 1, 2. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Muito bem, olha só. Ele se indignou. Ele o que, irmão? Quando que ele se indignou? Depois da notícia. Depois da notícia ele se indignou. Perceba, ele é filho mais velho, ele trabalha, ele vem para casa, ele escuta as danças, mas o sentimento dele não condiz com o sentimento do pai. Os nossos sentimentos devem coincidir com os sentimentos do pai. Paulo diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Porque tem umas pessoas aqui na igreja que a gente olha e a gente reprova, né? Exemplo, irmão Edinaldo, eu te peguei como exemplo, eu vou continuar, viu? Eu olho para o irmão Edinaldo e eu, reprovo o irmão Edinaldo. Eu não dou um vintém no irmão Edinaldo. Eu vejo o irmão Edinaldo assim, eu desprezo o irmão Edinaldo. Eu não dou uma cibalena pelo irmão Edinaldo. Pense, eu reprovo. Como é que Deus vê o irmão Edinaldo? Como é, irmão? Com os mesmos olhos que eu vejo? Perceba, sabe aquela pessoa que você reprova? Deus não a reprova. Sabe aquela pessoa que você não suporta? Tá ali, não queria nem entrar. Sabe aquelas pessoas que você nem suporta? Está dentro da casa do Pai. É por isso que Jesus disse para os fariseus assim, ei fariseu, as prostitutas e os pecadores estão chegando no reino de Deus antes do que você. Sabe aquele irmão que caiu e se reconciliou? E você reprova ele porque ele caiu semana passada? Ele caiu semana atrasada. Não, é assim. Ele caiu segunda e se reconciliou terça, não foi? E você ainda está reprovando ele porque ele caiu na segunda, se reconciliou na terça e hoje é quarta. Pois é, ele está melhor do que tu. Por quê? Porque ele se reconciliou ontem. E tu, quando foi a última vez que tu se reconciliou? E tu que ainda hoje está reprovando ele. Eita Jesus, quem está entendendo o que Deus está dizendo, diga amém. Vai para frente. Sim, ainda tem outra coisa ali, volta. E saiu o pai, não queria entrar, mas o pai foi lá onde ele estava. O pai insistiu com ele. Por quê? Do mesmo jeito que o pai insiste por quem está lá fora, o pai também vai insistir por quem está aqui dentro. Diga para quem está do seu lado, diga assim, o pai vai insistir comigo. O pai vai insistir comigo. Você pode até me reprovar, você pode até querer me tirar da igreja, você pode até querer me tirar do conjunto, você pode até querer me tirar da mocidade, mas o que importa é que o pai ainda me quer aqui dentro. Vamos para o 29, vamos para o 29, vamos para o 29, vamos para o 29. Todos juntos, no 2. 1, 2. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os teus amigos. Olha, irmãos, dois problemas do religioso.
Dois problemas do religioso. Primeiro problema: o religioso, ele tem um problema da autojustificação. Ele se autojustifica. Ele se acha o cara. Ele se acha bom. Ele tem argumento. Ele diz: eu te sirvo há tantos anos, eu nunca transgredi teus mandamentos. O problema do religioso é a autojustificação. Ele sabe que ele é bom. E tem muita gente que deixou de ser bom no dia que ele descobriu que era bom. No dia que ele viu virtudes nele, era até bom, mas depois daquele elogio, depois que você descobriu que a igreja precisa de você, nunca mais você prestou. No dia que você descobriu que a igreja precisa de ti, aí tu começou a botar banca, pronto, daquele dia para cá, desinvestou o negócio, né? Não funcionou mais. É por isso que Deus já está levantando outro para te substituir. Diga-se misericórdia, Jesus. Segundo problema do religioso é o problema da autocomiseração. Ele se acha um miserávelzinho. Ele diz assim: eu nunca me deu nem um cabritozinho, eu nunca tive uma oportunidade para não dar nenhuma saudação. Esse John Lennon aceitou Jesus um dia desse, já está pregando. Olha, irmão, o problema do religioso é porque ele acha que ele tem direito de alguma coisa e ele não consegue ver as bênçãos de Deus na vida dele. Nunca ganhei nenhum cabritozinho. Deus nunca abriu uma porta para mim. Olha aí, eu queria que Deus me abençoasse igual abençoou o fulano. Para com isso, deixa de reclamar. Deixa de reclamar. A poder do sangue de Jesus. Vamos para o 20, vamos para o 30. Estou correndo para terminar, irmãos. Vamos ler no 2. 1, 2. Irmãos, vamos ler mais forte, sabe por quê? Quando os irmãos lêem assim fraquinho, eu fico pensando que é porque os irmãos já querem mesmo que eu termine. Esse ponto, a força dos irmãos já acabaram, esses irmãos já estão em casa, né? De novo, no 2, viu? 1, 2. Filho, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Olha, irmão, outra coisa. Ele diz assim, ó: esse teu filho, e não era teu irmão, não? Olha o próximo versículo 31. Olha como é que o pai responde, ó. E ele disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas são tuas. Continua, 32. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão, está vendo que ele diz assim, ó: pai, o teu filho. Aí o pai responde: não, pai, não é meu filho, não é teu irmão. Irmãos, fiquem em pé aí, fiquem em pé aí. Fiquem em pé aí. Fiquem em pé. Dê uma olhadinha assim na nave do templo. Olha para quem está lá atrás, olha para quem está aqui na frente, olha para o altar. Olha um para os outros. Está vendo esse povo que vocês estão vendo? Está vendo? Aqui tem todo tipo de crente, irmão. Tem ou não tem? Tem crente veterano, tem crente novato, tem crente menino, tem crente bom, tem crente ruim. Pastor que tem crente ruim, todo canto tem, irmão. Fica aqui não tem também, né? Mas é tudo teu irmão. Mas é tudo teu irmão. Aleluia. Pegue na mão de 2 ou 3 e diga assim: querendo ou não, sou teu irmão. Querendo ou não, sou teu irmão, viu? Olha, né? Querendo ou não, eu sou teu irmão, viu? Querendo ou não, sou teu irmão, viu? Se eu soubesse cantar, eu ia cantar cantando assim, ó: como é precioso, irmão, junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus. Vem, pega o microfone. Já nasci. O amor. Sabe, Janazzi? Canta só uma estrofe aí pra nós. Vamos lá, todo mundo junto, bem bonito, né? Vai, para nós terminar o culto. Como é precioso, irmão, estar bem junto